Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aí mais um de olho semanal, depois de algumas semanas off aí por conta de alguns problemas. E como sempre aí a gente vai acabar comentando alguns ativos fixos como Bolsa Brasileira, juros, dólar, Bolsa Americana, alguns commodities, cripto e por fim aí algumas oportunidades que estou vendo para as próximas semanas. Antes de tudo, deixar aquele disclaimer de sempre, não sou analista de valores imobiliários, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseada nos meus estudos de análise técnica, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. No dia de hoje aí a gente vai acabar fazendo em formato de vídeo mesmo, mas na próxima semana acredito que a gente já faz a transição e volta a fazer em formato de live dentro aqui do YouTube e passando, né, o vídeo lá para a Station do TC. Convido agora vocês, logo de cara, a baixarem o aplicativo, né? Aqui do lado tem um QR Code que você consegue baixar o TC, a maior comunidade aí de investidores da América Latina, e na descrição tem um cupom de desconto aí de 20% off no nosso plano Master. Se você ainda não é inscrito no canal, convido também a se inscrever, deixar o like, que isso ajuda aí no compartilhamento do vídeo, tá bem? Bora lá, compartilhando o gráfico aí com vocês. A gente tem Ibov, Ibov, colocar aqui o gráfico semanal, tem alguns estudos aqui antigos, vou acabar apagando. Pronto. Ibov no semanal aí, a gente faz um recuo forte hoje, né, essa semana, né, 2,41%, sentindo aqui essa zona de resistência ainda e brigando aí para passar. Caso a gente consiga aí ultrapassar o alvo do fundo duplo, que a gente ativou aí há algumas semanas, projetar o valor nos 119.797 pontos, ou seja, essa região de topo aqui. Então, acredito sim que tem espaço para a gente vir buscar essa região, caso a gente consiga romper aí os 15 mil pontos. E definitivamente começar aí a fazer um zigue-zague ascendente, porque aqui a gente teve o fundo duplo, teve um rompimento, aqui já muda a tendência, né, de baixa para a curtíssimo prazo aí de indefinida, e quando a gente faz o primeiro zigue-zague, o primeiro topo e fundo ascendente, né, a gente começa a fazer um pivô de alta, e aí sim a gente muda a tendência para a tendência de alta, né, isso falando com base na análise técnica clássica. Essa semana deixou um candle feio, mas acabou não conseguindo virar a média de 9 aí para baixo, segue o viés aí de alta, a gente tem a média de 21 aqui já flat, mas caso a gente perca aqui a média de 9, pode vir buscar aqui sim a média de 21 na região dos 107.800, 108 mil pontos. Essa região aqui vai servir como um suporte imediato, e aí que está o problema, se a gente perder essa região, aí sim abre espaço para vir buscar os 100 mil pontos lá embaixo, que foi essa região de fundo que deixou no final do ano passado, onde a gente teve a marcação de fundo, né, e mudança de tendência no curto prazo. Ficaria de olho aí nesse movimento. Mas caso a gente se segure nessa região e volte a mostrar força compradora, fica interessado sim para a gente vir buscar os 119 mil pontos. Dólar está com um movimento corretivo aí já há semana já. Aqui foi uma semana que eu fiz um post lá no Instagram, que caso ficasse abaixo dos 5,40 aí, possivelmente a gente iria buscar os R$5. Aconteceu, a gente veio testar aqui os 5, por enquanto aí o fechamento dessa semana foi no 5.082, fechou a semana aí com 0,64% de queda, e por enquanto aponta para essa região de mínima aqui, na região dos 4,90. Então ficaria apenas observando, vamos ver aí se consegue fazer um repique um pouco mais relevante até a média de 9 para dar continuidade no movimento de queda, né? Se perder a mínima aqui da semana do dia 21 de fevereiro, que ficou ali nos 4,997, a gente sim abre espaço aqui para quedas mais relevantes. DI está bem interessante, está prestes a romper essa região de topo aqui, inclusive eu vou deixar marcado. Eu gosto de marcar o seguinte, maior máxima do movimento com maior fechamento. Então, no caso, é esses dois aqui. A gente está testando essa zona de resistência, está tentando abrir a banda superior de Bollinger, mas tem aqui um macho bandeira quando a gente olha para o gráfico semanal. Atingiu o alvo dela, e aí, se a gente conseguir romper essa região de resistência, abre espaço para mais altas, dado que essa região daqui é toda essa região de resistência aqui. Então, rompendo isso, a gente pode vir buscar essa região de topo nos 13.775 e no pior dos casos, se o movimento continuar, a gente pode vir buscar essa região de topo aqui de 2015, né? Final de 2015 e começo de 2016, lá nos 17. Então, bora ver se esse movimento realmente vai acontecer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico diário. Gráfico diário fica mais claro esse mastro bandeira, né? A gente acaba replicando todo esse movimento aqui para cima a partir do fundo, foi atingido aqui o alvo e por enquanto segue aí o movimento de zigue-zague ascendente. Essa região aqui dos 12,80 vai servir como resistência sim imediata. Caso rompido, 13.775 é a nossa segunda resistência aí, que é o segundo nível de preço que pode servir como resistência. S&P está bem fraco. A gente veio comentando aqui desde essa cunha ascendente, né? Porque a gente tem aqui uma divergência baixista no IFR.
fundos mais altos, topos mais altos, né, em relação aos preços e topos mais baixos no IFR. A gente teve essa forte movimento de queda aqui na semana do dia 18 de janeiro e aí essa semana de agora a gente fez com 2,88% de queda. Falei também no Instagram, num vídeo que eu postei aí há algumas semanas, dando meus pitacos, né, para esse ano aí de 2022, que a gente poderia vir sim buscar níveis mais baixos no S&P. Isso daí implica com... de acordo com a correlação que a gente tem, né, Ibov em S&P, pode sim puxar os preços para baixo do nosso mercado. Então, assim, por enquanto a gente está deixando essa zona de suporte. Caso perca aí 4 mil pontos, vai servir como suporte. E depois eu encontro suporte mais abaixo aí nessa região dos 3.700. Tem essa região de topinho aqui, né? 3.900, 3.700. Então, assim, tem sim um movimento corretivo bem forte. O que não pode perder é essa região dos 4 mil pontos. Se perder, aí sim a gente pode ver um movimento corretivo mais forte, né? A gente pode projetar todo esse movimento aqui para baixo a partir do rompimento, que foi o rompimento agora, né? O fechamento abaixo. O alvo aí desse pivôzinho de baixo fica nos 3.700, que coincide com essa região de fundo que eu acabei de comentar. Perdeu o canalzinho de alta que vem se trabalhando aí. Então, assim, S&P está com um cenário bem baixista. Ficaria de olho nesse movimento aí. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário. Exato, gráfico diário... mas no gráfico diário a gente está com um movimento divergente aqui. A gente tem fundos mais baixos. Eu levo em consideração aqui os preços. Inclusive, deixa eu mudar aqui. Tá vendo? O gráfico de INHA, ele leva em consideração apenas os fechamentos. Então, assim, os fundos, como o IFR leva como base do seu cálculo aí os fechamentos, a gente acaba marcando somente eles. Então, assim, marcando os fechamentos, a gente vê fechamentos mais baixos com IFR mais altos. Isso aqui é uma divergência de alta. Ou seja, se a gente conseguir romper aqui essa máxima, deixar nos 4.400, que foi ali máxima do pregão do dia 3 de março, a gente ativaria um possível fundo duplo, que projeta alvo ali nos 4.740, que seria um movimento de pullback até esse canal que foi perdido. Então, assim, o cenário que está se desenhando é esse. Se perder essa região de fundo, a gente pode ver um movimento corretivo até os 4 mil pontos, né, que é o inicial aqui agora. Se perder os 4 mil, 3.700 é a região de alvo. Porém, se mostrar força compradora a partir dessa região e romper os 4.400, aí sim a gente pode ver um movimento um pouco mais forte para vir buscar os 4.740. Brent aí foi um grande acerto nosso, né? Eu vinha comentando aí com vocês há diversas semanas desse pivôzinho de alta aqui dentro do gráfico diário. Primeiro pivô aí, primeiro zigue-zague ascendente, né? Eu considero pivô, os próximos aí são apenas rompimentos. A gente tem alvo ali nos 89, atingiu, alvo 2, 98,25 e alvo 3, 114,50, tenho até comentado no Instagram, 115. A gente chegou nessa região sim, agora essa semana fechou nos 112,34 e chegou próximo ali do nosso alvo 4, que fica nos 146. Não duvido nada que se continuar a escalada desse cenário que a gente está tendo agora, atual, a gente possa sim vir buscar esses 146 dólares. Violou, né, essa região de máxima aqui de setembro, meados ali de 2011. E estamos chegando perto aí do topo deixado em julho de 2008, que fica ali no 147. Basicamente o alvo 4 aí é nessa região de topo. Então, se a gente vai conseguir chegar lá, ninguém sabe. Porém, é para lá que está se desenhando esse movimento. Claro, quando a gente olha o gráfico mensal, semanal, diário, todos estão sobrecomprados, né? O IFR aqui no mensal está no 73 com 62. Aqui no diário não tanto, né? 58. E semanal 74, então assim, a gente já está num movimento um pouco esticado. Eu esperaria que a gente lateralizasse um pouco para voltar a ter esse movimento de alta um pouco mais relevante. Passando aí para o milho a gente teve aqui um fundo duplo, atingiu o alvo 1, está caminhando ali para o alvo 2, que fica no 105, e o alvo desse pivô aqui, né, o primeiro movimento, o primeiro zigue-zague ascendente aí, numa mudança de tendência, fica ali no 109,12, que coincide com essa região de topo aqui deixado em abril de 2021. Então é para lá que está apontando, ficaria de olho aí nesse movimento. A gente fez um novo fundo duplo aqui, inclusive a gente pode projetar esse movimento. Fica ali no 103,17. E o alvo 2, 105,26, coincide com esse alvo 2 aqui. Então, realmente, essa região do 105 aí pode ser que seja atingida aí nos próximos pregões. A gente está com um movimento bem forte, um movimento bem interessante. Lateralizando aqui, rompendo essa máxima deixada nos 102,98. Abre espaço sim para mais altos, 105,49 é a próxima região de alvo. E depois a região de 108 a 109, que é esse topo que eu tinha comentado aí com vocês. Próxima ativa aí a gente tem boi gordo, continuando nas commodities, acredito que seja a última, exato. O boi gordo a gente rompeu essa região de topo aqui, mas está brigando ainda um pouco nessa região. Eu ficaria de olho aí nos próximos pregões, é uma região bem importante. Se a gente conseguir romper aqui essa máxima nos 350, abre espaço para mais altos.
Porém, se perder aqui essa região de fundo, nos 345, 344, não, um pouco mais abaixo, 342. Se perder essa região daí, a gente abre espaço para quedas mais relevantes, podendo vir buscar aqui essa região de fundo, ou até mesmo fechar esse gap aqui deixado nos 331, tá bem? Então é o cenário que está tendo. Perder os 342 aqui, movimento corretivo um pouco mais forte, ganhar aqui os 350, a gente pode ver um novo rally aí de alta. Passando para criptomoedas, comentando um pouco aí com vocês de Bitcoin, deixa eu colocar aqui um gráfico um pouco mais amplo, gráfico semanal, ajustar a escala. Gráfico semanal aqui, a gente tem ainda essa figura de ombro, cabeça a ombro, que foi ativada aqui na perda dessa região de mínima dos 39 mil dólares. A gente vê aqui dentro do gráfico semanal sombras superiores muito longas. A gente ainda está com a média de 21 longe, né? Então eu esperaria que tivesse esse movimento um pouco mais lateralizado. Num gráfico um pouco mais amplo, como é o gráfico semanal, a gente ainda está sim num viés mais baixista, que esse movimento aqui para baixo projetava ali nos 25.500 e o alvo 2 ali nos 18.800. Se vai chegar, ninguém sabe. Não dá para ter certeza, né? Inclusive eu vou compartilhar com vocês depois um artigo que eu escrevi essa semana para o TC School. Mas essa região de fundo aqui, nos 30 mil dólares, 29 a 30 mil dólares, vai servir como suporte muito forte. E realmente, se a gente perder, abre espaço para quedas mais relevantes. Já olhando aqui, colocando uma lupa e olhando mais para o curto prazo, a gente está trabalhando no que parece ser um triângulo ascendente. Conseguimos observar aqui esse movimento. Então, compradores estão cada vez mais agressivos, conseguindo fazer fundos acima dos fundos anteriores, porém a gente tem uma zona de suporte aqui muito importante, que é essa região de fundo aqui dos 36. Se a gente perder aí, aponta para os 33 e mais abaixo a região dos 30 mil dólares. Tem um ordem de compra aqui, já deixo avisado aí para vocês, se caso isso aqui transpareça algum viés meu, mas acredito sim que se vier nessa região, são oportunidades de compra interessantes para levar para longuíssimo prazo, né? O mercado de cripto é bem interessante, eu gosto muito da ideia e acredito que são oportunidades sim para longuíssimo prazo. Se a gente vencer aqui os 44 a 46 mil dólares, abre espaço sim para vir buscar os 50 a 52. Ethereum vem trabalhando aqui no que parece ser um triângulo simétrico, padrão de continuidade aí, né? A gente tem o forte movimento de queda, acumula por enquanto nessa região. Se a gente vem perder essa linha de tendência, né, que vem acompanhando aqui, linha de tendência de alta, vem acompanhando os preços, aponta aqui para essa região dos 2.100 dólares. Se perder, aí sim a gente tem um movimento corretivo um pouco mais relevante, para vir buscar essa região do fundo aqui dos 2.700 dólares. Deixa marcado aqui para vocês. 1.800 a 1.700. Tá bem? Inclusive eu vou apagar esse daqui, tá um movimento muita bagunça, né? Aqui seria forçado dizer um ombro cabeça a ombro, a não ser que a gente estivesse vendo o segundo ombro com esse topo aqui marcado, né? Então a neckline seria um pouco torta aí. Mas tirar um pouco essa visão um pouco mais subjetiva e levar em relação a algo mais objetivo, né? As médias estão apontando para baixo, sombras superiores aqui muito fortes, ou seja, denota aí que tem vendedores na região muito defendendo, né, essa região aqui dos 3 mil dólares, cada vez mais agressivos, empurrando os preços para baixo. E se a gente perder aqui essa linha de tendência que tenho falado, e principalmente os 2.100, a gente pode ver a Ethereum aí cotado nos 1.700 dólares, que acredito sim que são oportunidades interessantes para quem olha para um prazo um pouco mais longo. E no curtíssimo prazo, se a gente vier a romper essa LTB aqui que vem acompanhando os preços e fazer topos e fundos ascendentes acima dessa região, fique-se interessado na ponta compradora, principalmente se conseguir romper aqui os 3.400, 3.500, que aí abre espaço para altas mais relevantes. E passando aí para os ativos que eu vi oportunidades nessa semana, né? Deixar aqui um pouco mais puxado. BBSE vem fazendo um movimento muito interessante nas últimas semanas. A gente tem aqui um fundo duplo, pressão compradora muito forte, né? Volumaço nessa região de preços, e a gente conseguindo projetar todo esse movimento para cima, projetar algo ali nos 29,18. Isso aqui seria uma projeção um pouco mais otimista, e se a gente pegar esse fundo aqui que é um pouco mais alto, projetar ali nos 28, ou seja, está tudo apontando para essa região de topo aqui, deixado em dezembro de 2020. Então para lá que está apontando. A gente tem aqui um 9,3 de compra armado, ou seja, superação da máxima. Quem conhece aí o setup já deve estar sabendo aí, careca de saber como é que funciona. Inclusive eu deixo o convite aí para vocês darem uma olhada no meu canal, no YouTube, e também na TC Station, na aba de análise técnica. Vocês acabam conseguindo encontrar esses setups, o 9.1, 2, 3 e 4, que sempre estou comentando aqui nas lives, nos vídeos gravados e lives com vocês. Aqui tem um 9.3, superação da máxima, stop na mínima, para a gente ver esse movimento aqui. Tem uma relação risco-retorno bem interessante, para vir buscar essa região dos 28.
reais. Ou seja, um possível alvo aí, um upside próximo a 25%, deixa ativação, um stop abaixo dessas mínimas 5%. Então tem uma relação de retorno praticamente de 5-1. Tá bem interessante aí BBSE para médio prazo. Cielo tinha aqui o movimento de uma deriva, né? A gente vê um movimento de queda bem acelerado e a partir de determinado momento a gente desacelera e começa a fazer um movimento um pouco mais arrastado. Qual a leitura que a gente tem disso daqui? Vendedores estão vendendo, porém com menos força, menos convicção do que eles estavam vendendo anteriormente. A gente consegue observar aqui o IFR fazendo topos, na verdade fundos mais altos, e nessas últimas semanas aí teve um forte ralizão de alta. A gente veio testar aqui essa zona de resistência, chegou bem próximo a ela, devolveu e agora vem deixando aí o 9.3 muito interessante, apoiado aí pela média de 21, tem uma ótima relação risco-retorno. Eu projetaria todo esse movimento aqui para cima. A gente pode vir buscar os 4,16, conhecido aqui com essa região de topo. Então, praticamente dobrar de preço aí esse elo, né? Tem uma relação risco-retorno bem interessante. Perdendo aqui a média de 21, a gente pode ver um movimento mais corretivo um pouco mais forte para vir buscar os R$2 mais abaixo. SUSB, eu estava de olho aqui num gráfico diário dessa LTB que vinha acompanhando os preços, né? A gente dá para ter uma leitura aqui de um canalzinho de baixa. Deixa eu ver aqui. Ferramentas, canal paralelo, pronto. Esse canalzinho que vinha trabalhando aí os preços, vou puxar aqui para baixo, vinha trabalhando nesse canalzinho aqui, a gente rompe forte, senta essa região de resistência e deixa um candlezinho aqui que denota um cansaço aí por parte dos compradores e podendo ter aí uma correção no curto prazo. Porém, acredito sim que se a gente romper aqui essa região de 62, 63, abre espaço para as altas mais relevantes. A gente consegue ter uma leitura aqui de um ombro, cabeça ombro invertido dentro do gráfico semanal, que rompendo essa região dos 62, 63, a gente pode sim ver um movimento de alta mais relevante para vir buscar essa região de topo de 78 a 80 reais. Projetando todo esse movimento para cima, a gente tem alvo nos 8,4, então um pouco mais acima dessa região de topo. Então, relação risco-retorno está bem interessante. Tem um 9.1 de compra, né, armado essa semana, a superação da máxima ativa e stop na mínima para a gente ver a continuação desse movimento. Principalmente se romper esses 62, 63 que eu tenho falado aí com vocês. Então, ficaria de olho em Suzano, vale a pena aí colocar na tua watchlist. Ambev está fazendo um movimento de força, né, por parte dos vendedores. A gente perde essa região aqui dos R$14, uma região de suporte muito importante. E eu tinha comentado aí com vocês há um tempão, acredito, que a gente vinha trabalhando em Ambev aí dentro de um enorme canal de alta. Vou puxar aqui de baixo, fica mais... Pronto. Estava trabalhando nesse canalzinho aqui. Zigue-zagues ascendentes. A partir do momento a gente perde esse canal, volta para fazer um pullback e aí segura nessa região, acumula um pouco. A partir do momento que a gente perde esses R$14, aí sim, compradores ficam desconfortantes, né? Fica muito desconfortável aqui para eles nessa região e aí aciona o stop dessa galera. Vamos lá traçar suportes relevantes para a gente acompanhar. 12,91 abaixo, 11,33 e ali o fundo do Covid, né? Em março de 2020, na região dos 9,75. O alvo desse pivô de baixa, zigue-zague descendente, deixa marcado aqui, o alvo desse movimento aqui, fica ali, projeta alvo nos 10,29. Então tem sim um movimento bem interessante por parte aí dos vendedores. Eu olharia no gráfico diário, recusa até a média de 9 para ver a continuação desse movimento de queda. Americanas também. Eu tinha esperança aqui, né, uma expectativa de um movimento de reversão de tendência, dado que a gente tinha aqui uma cunha descendente, divergência no IFR, fundos mais altos, e a gente teve um movimento de alta bem forte aqui na semana do dia 17 de janeiro. Não continuou a pressão compradora, a gente pode até apagar esses estudos aqui, e a gente perde esse fundo. Mais precisamente aqui, 25,14 foi a mínima, né? E a gente fecha essa semana aí nos 24,88. Ou seja, vendedores dominando essa região, abre espaço para quedas mais relevantes. A gente tem suporte aqui nessa região já muito próxima dos 22,87, que caso seja perdida aí, a gente pode vir buscar níveis mais baixos. Deixar marcado todos eles, né? 22,87 próximo suporte, 21,48 o outro suporte, né? Logo mais abaixo. E mais pessimistas ainda, fica ali nos 16,43. A gente pode projetar todo esse movimento aqui para baixo, que projetava nos 16. Então acredito sim que tem espaço para vir buscar essa região. Ficaria de olho aí, principalmente nos gráficos diários. Recusa até a média nova, acredito que são oportunidades de venda, dado que a gente está perdendo essa congestão aqui de semanas, né?
Tem sim aqui um retângulozinho. Dá para ter essa leitura. Rapt está bem fraco, também na ponta da venda. É o penúltimo papel aí, né? A gente está vendo um zigue-zague descendente, a gente perde essa região aqui de suporte, muito relevante. Perde definitivamente nessa semana, né? Abrindo bandas. Na semana passada a gente chegou muito próximo a isso. E aí vem buscando novos suportes, né? A gente tem suporte relevante aqui na região dos R$7. Para lá que está apontando por enquanto. Se a gente projetar essa congestão aqui para baixo, ela projeta alvo dos 8,40. Então é uma região de briga, né? Fundos aqui de setembro de 2019. É uma região interessante de se observar. Aqui foi um triângulo ascendente, né? Que tinha comentado aí há umas semanas atrás. Violou, devolveu para baixo, cancela aí esse viés. Por enquanto a gente está nessa congestão e aponta assim para a região lá de baixo, dos 8,40 e mais abaixo ali nos R$7, que seria 2 vezes a amplitude para baixo, né? Coincide com essa região daí. Então ficaria de olho dentro do gráfico diário. Essa lateralização aqui está bem interessante, quem gosta de operar aí. Fechou abaixo, né? Stop região de máxima. Eu gosto do movimento de Rapt. Venda aí está bem interessante. E para finalizar aí, a gente tem 3R, queridinha aí de muita gente. Eu gosto do movimento que está apresentando ela aí. Inclusive, vou deixar aqui no gráfico diário rapidinho para mostrar umas coisas aqui que eu estava observando para vocês. A gente vinha trabalhando aí dentro do gráfico diário, nesse canalzinho aqui de alta. A expectativa era, trabalhando no canal de alta, romper, vir buscar a duplicação desse canal, vir buscar aqui essa região dos R$44, R$45. Porém, a gente perde forte essa região de suporte aqui, que também comentei lá dentro do TC. A partir do momento que perdeu, a gente vai para um viés mais baixista, né? Volta para cima dele, aí já bagunça tudo aqui. E aí tem esse movimento do que parece ser um topo duplo e um movimento de pullback para essa linha de tendência que foi perdida, desse canalzinho. Então aqui a gente começa a configurar uma região de topo duplo. A gente consegue projetar todo esse movimento aqui para baixo, que projeta alvo nos 24,72 e coincide aí com essa região de fundo, um pouco mais abaixo dela. Então assim, 3R está bem interessante, eu ficaria de olho nesse movimento. Dentro do gráfico semanal aí, a gente tem um 9,1 de venda, virou a média de 9 para baixo. Perda da mínima dessa semana ativaria stop região de máxima, como vocês já conhecem aí o setup, para ver a continuidade desse movimento. Então tem sim uma possibilidade de a gente vir buscar essa região, dado que no gráfico semanal a gente não conseguiu virar a média de 21 para cima. A média de 21, essa roxinha aqui, ela segue virada para baixo, ou seja, compradores aí estão defendendo, vendedores estão defendendo essa região, estão mais fortes aí que compradores. Então acredito sim que se a gente vir perder a mínima dessa semana, possa vir ver um movimento corretivo um pouco mais forte, inicialmente até os 31,50, e se perder os 31,50, ativaria esse topo duplo, e a gente pode vir buscar os 24, que é o alvo dele, e essa região de suporte aqui relevante dos 26, 27 reais, que foi esse fundo deixado no final do ano passado. Tá bem? Então por hoje é isso, um vídeo aí um pouco mais curto, né? 23 minutos. Antigamente a gente fazia vídeos um pouco mais longos, e acredito que nas próximas semanas, quando eu mudar o formato, fazer essa transição novamente para formatos de live, a gente possa vir fazer um debate bem interessante aí com vocês, atendendo pedidos que eventualmente vão aparecer no chat, tá bem? Todos os sábados, às 10 horas da manhã, eu vou estar soltando esse vídeo e possivelmente em formato de live nas próximas semanas. Valeu? Qualquer dúvida que vocês tenham aí em relação à análise técnica, só me mandar uma DM, seja dentro do TC, do Twitter ou também do Instagram. O meu arroba aí é @lucasjacis, está logo embaixo aí para vocês. Convido vocês a se inscreverem no canal, dar um like para ajudar no compartilhamento aí desse conteúdo. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta aí na trincheira para acompanhar com vocês aí alguns ativos, alguns papéis interessantes que a gente pode ver aí para as próximas semanas como oportunidade de compra ou de venda. Valeu? Um abraço, bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau.